Nesse vídeo, vou mostrar os 5 melhores e mais seguros fundos imobiliários de base 10 para você investir. Porém, vale enfatizar que ao falar que são seguros, isso não quer dizer que esses ativos não tenham riscos. Com nossos vídeos você pode melhorar muito sua visão sobre investimentos, deixe seu like como apoio. Assista o vídeo até o final para eu saber se você concorda com os fundos imobiliários que vou mostrar aqui. Sabemos que fundos imobiliários pertencem à renda variável, e esse tipo de investimento tem seus riscos. Por exemplo, pode ocorrer a desvalorização dos ativos. No entanto, esses fundos imobiliários que vou mencionar aqui têm características que fazem com que eles tenham uma certa medida de segurança, são ativos que têm relativamente boas gestoras, alto valor patrimonial, excelente liquidez média diária, bom número de cotistas e um bom caixa disponível para poder fazer futuros investimentos. Essas são características que, juntamente com outras, fazem com que esses fundos sejam relativamente seguros para se poder investir. Aqui nessa tabela vou começar a preencher cada um dos fundos com algumas informações. Vou começar do último até o primeiro. Na quinta posição, ficaram dois fundos empatados, o VGHF11 e o VGIR11, que são da mesma gestora. Por qual motivo os coloquei aqui na quinta posição? Vocês podem notar que eles têm valores muito parecidos com respeito ao seu patrimônio, sua liquidez, seu caixa e seu número de cotistas. Além disso, a maneira como esses dois fundos investem é bastante similar. O VGHF11 é um fundo hedge fund, o que significa que pode investir de diferentes maneiras. Atualmente, ele tem 5 tipos de investimento em CRIs, em outros fundos imobiliários, em FIDCs, em ações e em SPES. Já o VGIR11 investe apenas em CRIs. Essa diferença na maneira de investir é a principal distinção entre esses dois fundos. Lembrando que o principal investimento do VGHF11 é em CRIs, representando atualmente 65% de todo o seu patrimônio. As taxas desses CRIs são bastante similares, tanto os indexados ao índice CDI quanto aos indexados ao índice IPCA. Esses ativos não são considerados seguros, mas também não são considerados arriscados. São investimentos que oferecem boa rentabilidade com uma certa medida de segurança. Falando sobre alguns indicadores desses dois fundos no momento, o VGHF11 tem um patrimônio de 865 milhões de reais, uma liquidez média diária de 2,8 milhões de reais, um dividendo de 13,73%, sendo negociado 1% mais caro do que seria seu preço justo, PVP de 1,01. Possui um caixa de 27 milhões de reais disponível para futuros investimentos, com um preço atual de R$ 9,32 e mais de 320 mil cotistas. Por outro lado, o VGIR11 tem um patrimônio de 994 milhões de reais, uma liquidez média diária de 3,4 milhões de reais, um dividendo de 15,10%, sendo negociado 2% mais caro do que seria seu preço justo, PVP de 1,02. Possui um caixa de 78 milhões de reais, está sendo negociado a R$ 9,80 e tem atualmente um pouco mais de 226 mil cotistas. O fundo imobiliário que ficou na posição número 4 é o CPTS11, gerido atualmente pela Capitânia. O CPTS11 é um fundo de papel, sendo que seu principal investimento são em CRIs. No entanto, ele também investe um pouco em renda fixa e em outros fundos imobiliários. Com uma existência considerável, começou a ser negociado na Bolsa de Valores em 2004, passando por diversas fases ao longo dos anos. Atualmente, o CPTS11 possui um patrimônio de 2,8 bilhões de reais, apresentando uma liquidez média diária muito boa, superior a 7,1 milhões de reais. Seu dividendo está na faixa dos 11%, e seu PVP está em torno de 0,9, o que significa que está com 10% de desconto para o que seria o seu preço justo. O fundo conta com um caixa relativamente pequeno, 0,1 milhões de reais, e seu preço atual é de R$ 7,96. Entre os fundos listados, é o que atualmente tem o menor preço para se investir, contando com aproximadamente 243 mil cotistas. O CPTS11 é considerado um bom ativo para investir. No último mês, o fundo pagou um dividendo um pouco menor do que o esperado devido a uma alavancagem feita pela gestão. No entanto, é esperado que nos próximos meses isso será resolvido, e o fundo voltará a entregar bons rendimentos. A gestão realizou um bom trabalho ao longo dos anos, o que reforça a crença de que o fundo se recuperará, aumentando sua valorização e os dividendos pagos aos cotistas. O fundo que ficou na posição número 3 é o BTCI11, gerido pelo BTG Pactual. Atualmente, possui um patrimônio superior a 1 bilhão de reais. O BTCI11 iniciou suas operações em 2008. Essa longevidade é um ponto positivo, indicando que o fundo já passou por diversas fases ao longo desse período e continua sendo um fundo imobiliário sólido. Isso proporciona uma certa medida de segurança para os investidores.
Podemos ver aqui que o BTCI11 tem uma liquidez média muito boa, superior a R$ 2 milhões, seu dividendo está em 12,68%, e seu preço PVP está em 0,97, o que indica um desconto de 3%. Atualmente, possui um caixa de R$ 27 milhões e está sendo negociado a R$ 9,75, com um pouco mais de 123 mil cotistas. Lembrando que o BTCI11 é um fundo de papel, mas também investe parte do seu patrimônio em outros fundos imobiliários. Os principais investimentos são em CRIs, mas uma parte significativa, aproximadamente R$ 83 milhões, é destinada a investir em outros fundos imobiliários. Se algum desses fundos interessar, procure estudar mais sobre eles. Há vídeos aqui no canal que abordam alguns deles. Vale a pena assistir esses vídeos para fazer uma boa análise. O fundo que ficou na segunda posição é o MXRF11, cuja gestora é a XP Vista. Embora a gestora não seja considerada boa por alguns investidores, o MXRF11 tem apresentado bom desempenho. É um dos fundos mais antigos atualmente negociados na bolsa, iniciando em 2012, com um patrimônio de R$ 2,5 bilhões. Possui uma liquidez média diária de 8,3 milhões, sendo o fundo de base 10 com a maior liquidez. Seu dividendo está em 12,36%, e o preço PVP está em 1,09, indicando que o MXRF11 está 9% mais caro do que seria o seu preço justo no momento. Por ser um fundo de papel, este pode não ser o melhor momento para investir, especialmente considerando que não é aconselhável comprar fundos imobiliários de papel acima do seu preço justo. Se o MXRF11 despertar seu interesse, talvez seja prudente aguardar até que o preço se ajuste para um nível mais próximo do seu valor justo, em torno dos R$ 10. Atualmente, o fundo possui um caixa de R$ 65 milhões, seu preço atual é de R$ 10,84 e conta com 977 mil cotistas. Está se aproximando da marca de 1 milhão de cotistas, possivelmente sendo o primeiro fundo a atingir esse patamar, o que demonstra a confiança dos investidores nesse fundo imobiliário. Em primeiro lugar, temos o fundo imobiliário KNSC11. Lembrando que ocorreu recentemente um desdobramento dele, tornando-se um fundo de base 10, e sua gestora é a Quineia, que para muitos, é a melhor gestora de fundos imobiliários atualmente. O KNSC11 possui um patrimônio de R$ 1,2 bilhões, e é um fundo de papel, onde praticamente todo o seu patrimônio está investido em CRIs indexadas ao índice CDI e ao índice IPCA. Apresenta uma liquidez média diária de 2,6 milhões, um dividendo de 11,80%, sendo negociado exatamente no seu preço justo, com um caixa de 41 milhões e preço atual de R$ 8,90. Conta com mais de 107 mil cotistas. Esses são os 5 ou 6 fundos imobiliários que, ao menos na minha visão, são os melhores fundos imobiliários de base 10 para se investir no momento. Possuem alto patrimônio, boa liquidez média diária, têm pago bons rendimentos aos cotistas, possuem um bom caixa para futuros investimentos, apresentam preços acessíveis, exceto o MXRF11 que está sendo negociado acima do seu preço justo, e tem um bom número de cotistas. As gestoras, de modo geral, são consideradas boas a medianas. Nos comentários, compartilhe sua opinião. Você acredita que esses são realmente os melhores fundos imobiliários de base 10 para se investir no momento? Espero que o vídeo tenha sido útil e que tenha gostado. Até a próxima!